Amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar no livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: é pelo Espírito. Sim, é pelo Espírito. Baseado nesse texto da palavra do Senhor, escrito pelo profeta Zacarias, inspirado pelo Espírito Santo. Zacarias, em hebraico, significa o Senhor lembrou. Ou seja, quando Zacarias se levanta para pregar a palavra de Deus, todo mundo via que o Senhor não se esqueceu do seu povo. Zacarias pregou depois do exílio. Sabemos que o povo de Israel ficou 70 anos no exílio e depois o povo retornou. E da mesma forma que o profeta Ageu, que falou ao povo, exortando o povo a permanecer firme e também reconstruir o país, o profeta Zacarias vai viver na mesma época e vai também exortar o seu povo. E é interessante que Zorobabel, que era o governador, queria reconstruir o país, queria restaurar a terra. Aí então Deus diz a Zorobabel, o governador, através do profeta: não é por força, não é por violência ou por poder, mas é pelo meu Espírito. Da mesma forma, meus amados irmãos e irmãs, Deus também, Ele fala conosco desta forma. Esta é a palavra que o Senhor disse a Zorobabel, mas que o Senhor diz a cada um de nós. Sim, Deus tem essa palavra para nós. E qual é a palavra que Deus tem para nós? Muitas vezes, como Zorobabel, nós queremos também reconstruir a nossa vida. Quantos de nós? E da mesma forma que Israel foi arrasado pelo inimigo e sofreu durante 70 anos, muitas vezes nós somos assolados, abatidos e enfraquecidos pelas nossas adversidades, ou até mesmo pelo nosso maior adversário, que é o diabo, que vem para matar, roubar e destruir. Eu não sei como anda a sua vida, mas às vezes você se sente assim, se sente fracassado por causa dessa pandemia que todos nós estamos vivendo, por causa de problemas financeiros. Talvez você perdeu o emprego, a saúde e a família, e você sofre dramas e quer reconstruir. E Deus está dizendo para você: não é por força, não é por violência. As pessoas querem agir de forma violenta. Assim o mundo age. Estas são as armas do mundo. Você observar, quando a pessoa é injustiçada, ela quer vingança. Quando a pessoa é maltratada, ela quer agir pelas suas próprias mãos. Mas Deus não quer isso. Por isso que a palavra de Deus diz no Salmo 37: não te indignes por causa dos malfeitores, nem por causa daquele que intenta maus desígnios, mas entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E Deus aqui está dizendo para você: não é pela força do homem, não é pela violência do ser humano, é que nós vamos conseguir alguma coisa, mas nós vamos conseguir por uma força muito maior. Não existe uma força maior do que a força do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes, ele desceu como um vento impetuoso e encheu toda a casa e revestiu de ousadia, de poder, todos os discípulos que estavam ali.
Mas antes Jesus Cristo havia feito uma promessa a eles, dizendo: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judá e até os confins da terra. E essa promessa foi cumprida. Da mesma forma, meu amado irmão, minha amada irmã, é pelo Espírito Santo que nós podemos ter vitórias. É no Espírito, através do Espírito Santo que nós podemos resolver os nossos problemas. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que está sempre conosco. Jesus Cristo, antes de morrer, ressuscitar e subir aos céus, ele vai dizer aos seus discípulos: eu vou, mas eu não deixarei vocês órfãos, mas eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que vos fará lembrar de todas as coisas que eu tenho dito, porque é Ele que convence da justiça, do juízo e do pecado. Sim, o Espírito Santo, Ele age em nosso favor. O Espírito Santo é que nos dá a vitória. Por isso, se você tem algum problema, se você está como Zorobabel naqueles dias, que precisa de uma restauração, precisa reconstruir o país, você talvez não seja presidente da República, mas você precisa reconstruir a sua vida pessoal, a sua vida familiar, os seus negócios e até muito mais a sua vida espiritual. Deixe o Espírito agir, porque Ele é o nosso Consolador amado. Nós nem mesmo sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos assiste em nossa fraqueza. Ele nos dá capacidade e ousadia para vencermos. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, porque o vinho causa dissolução, mas o Espírito renova, o Espírito restaura. E depois ele vai falar: falando entre vós em salmos, cantando, louvando ao Senhor, sujeitando uns aos outros. Depois ele fala: maridos, amai as vossas mulheres. Depois ele diz: mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. E ele vai dizer também: pais, não leveis os vossos filhos à ira, mas criai-vos na demonstração do Senhor. E depois ele vai falar: filhos, obedecei aos vossos pais. E depois ele fala da relação patrão e empregado. Quando o Espírito Santo está sobre nós, quando o Espírito Santo nos capacita, não existe força maior, não existe poder maior do que o poder do Espírito Santo. Confie em Deus e confie no poder do Espírito Santo na tua vida. Porque aí você vai ter esperança, porque aí você vai ter certeza de que a sua vida será restaurada e renovada, porque assim como Zorobabel trabalhou bastante, mas Deus o usou assim como usou os demais daquela época, e Zorobabel viu a nação restaurada, assim também você pode ver a tua vida restaurada, a tua família restaurada, o teu negócio restaurado, a tua fé restaurada, através do Espírito Santo de Deus. Por isso, não haja como o mundo age. O mundo age com violência, com arrogância, espalhando fake news e outras coisas mais. Mas, se você quer ser de fato vencedor, se você quer restaurar a sua vida, se encha do Espírito Santo e Ele vai fazer a obra na sua vida. Ele vai restaurar a sua vida, como naqueles dias, os dias de Zacarias. Porque também, da mesma forma que Deus não se esqueceu do povo, Deus não se esqueceu de você. Deus se lembra de você. Deus tem você como uma pessoa preciosa. E através do seu Espírito, Ele vai restaurar a sua vida. Creia nisso e você será vencedor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém?